Oi gente, tudo bem? Bom, ainda bem cedo, por isso a minha cara tá meio assim. Esse vídeo é um vídeo bem especial. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque a gente vai conversar um pouquinho e depois eu vou mostrar pra vocês a modelagem. Ainda no clima do Dia das Mães, eu trouxe essa escultura, mais ou menos uma escultura que eu vou fazer, em homenagem ao Dia das Mães. Só que uma homenagem de umas mães muito especiais, que são as mães de anjos. Ah, Larissa, o que seria isso? Mães de anjos são mães que devolveram seu filho para Deus, seja no comecinho da gestação, seja no meio da gestação, ou depois de nascido, recém-nascido, com um aninho, enfim. Eu sou uma mãe de anjo e eu devolvi minha filha aos 9 meses de gestação. Um dia eu conto essa história pra vocês, conto tudo como aconteceu, num vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Esse vídeo, mesmo para quem não faz biscuit, quem não tem aí pretensão de fazer, mas é uma homenagem, tá? Para vocês, mães de anjos, que muitas vezes passam o Dia das Mães triste por não terem seus filhos nos braços. Então, eu dedico essa escultura que eu vou ensinar daqui a pouquinho pra você, né? Se eu pudesse levar até você e presentear, seria muito bom. Eu tenho uma filha no céu, ela hoje estaria com 4 anos e sou uma mãe de anjo, como muitas aí. Então, eu quero mandar um abraço muito especial para todas as mães de anjos, em especial ao Gama, Grupo de Apoio a Mães de Anjos, que foi um grupo do Facebook que me acolheu quando eu estava numa fase bem complicada, bem sentida, né, assim que eu perdi a minha filha. Quando no meio do luto, assim, o meu esposo me presenteou com uma escultura que ele comprou numa loja. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele me presenteou com essa escultura, bem bonita, né? E eu fiquei emocionada, falei que lindo. E aí tem um bebezinho aqui no colo dessa mãe, né? E aí eu falei assim, mas tá faltando a asinha. Aí ele falou, não, essa não é a nossa Lana, que o nome da minha filha é Lana. Essa não é a nossa Lana, vai ser o próximo bebê que vai estar no seu colo. Então foi bem marcante pra mim. Por isso eu decidi fazer essa escultura e dedicar a vocês, tá bom? E é isso. Eu queria falar pra você que não é mãe de anjo e conhece, talvez conhece alguém. Nesse Dia das Mães, dá um Feliz Dia das Mães. Normalmente, a maioria de todas as mães de anjos que eu conheço gostam de falar dos seus filhos. Eu sei que a pessoa fica sem saber o que dizer, não sabe como agir, né? Porque o filho não tá mais aqui. Mas a maioria, eu amo falar da minha filha, eu acho que a maioria de todo mundo que eu conheço gosta que fale do seu filho que está no céu, né? Apesar de estar em outro plano, mora no nosso coração. Eu tenho tudo, eu tenho aqui uma tatuagem, o nome dela é Lana, e aí a gente sempre chamou de Laninha. Eu tenho anel, vocês já viram que eu sou bem perua, adoro um balagandã, né? Eu adoro anel, adoro umas coisas. Então, eu tenho... Esse é um dos cordãozinhos que eu tenho com menininha. Tenho até com os dois, porque eu tenho um filho, né? A minha filha estaria com 4 anos, o meu filho ainda vai fazer 2 anos. E muita gente, por não saber lidar com a situação, quando eu falo, né, comento do que me aconteceu, que eu tenho uma filha, e as pessoas falam, ah, mas Deus faz tudo certo, agora você tem ele. E não é assim, a gente, mãe de anjo, gosta de ter, assim, o lugarzinho lá, porque a gente não substitui, né? A gente guarda no coração e a gente gostaria muito que eles estivessem aqui, mas só Deus sabe por que nos escolheu para essa missão aí de ter um filho, um pedacinho nosso lá no céu, tá bom? Você que ainda tá triste com a situação, eu desejo que vire só saudade, tá bom? Então não é pra ninguém ficar triste, tá? É só contando o fato que muitas vezes é desconhecido por muitas pessoas, tá bom? Um beijo e feliz Dia das Mães pra você, mãe de anjo. Oi, gente, para fazer o corpinho nós vamos utilizar
uma placa de isopor grossinha, uma lixa e um estilete. Antes da gente cortar aí o corpinho da bonequinha, nós vamos pegar um pedacinho de papel retangular e eu dobro ele ao meio e desenho mais ou menos a silhueta aqui da bonequinha, tá? Para facilitar pra gente passar isso pro isopor. Aí vocês vão recortar e vai ficar assim. Eu já fiz para adiantar. Vai ficar desse jeito. Aqui no isopor, eu vou posicionar esse molde que eu fiz. Vou prender com alfinete. O meu tá sem um pedacinho aqui, mas não tem problema não, tá? Nós vamos cortar, vamos modelar o isopor. Isso daqui não vai fazer nenhuma interferência. E vou desenhar aqui a silhueta que eu quero da boneca. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Assim. Agora, nós vamos cortar, acompanhar o desenho, cortar aqui e depois na frente. Eu vou tirar o som do vídeo, porque cortar o isopor faz um barulho bem irritante. E eu vou acelerar, mas vocês vão acompanhar tudo. Agora, com o isopor cortado, nós vamos lixar e deixar ele bem lisinho. Com o corpinho lixado, ele vai ficar mais lisinho e eu vou cobrir com massa natural, tá? Vai ficar, eu já fiz outro, vai ficar assim, olha. E aí eu vou reservar. Agora nós vamos cortar um pedacinho bem pequenininho de isopor também, para fazer o filhinho, né, da nossa escultura, o nosso anjinho. Eu cortei um pedacinho de massa bem fininho, nós vamos cobrir a parte de cima do corpinho da bonequinha. Mais ou menos aqui na cintura. Vou trazer a massa aqui para trás. E vou cortar o excesso. Vai ficar assim o corpinho. Agora nós vamos fazer a roupinha da bonequinha. Cortei um círculo, tirei um pedaço, mais da metade do círculo e fiquei com a parte maior. Com a bonequinha, eu vou colocar a parte que eu cortei para baixo e vou posicionar na frente. Eu vou cortar um pedacinho desse círculo aqui em cima também, olha.
assim. Posiciono aqui e acompanho o desenho que eu fiz na saia quando eu cortei o isopor. Aqui do lado, com a ajuda do estilete, eu vou tirar o excesso da saia. Do outro lado, a mesma coisa. E atrás eu vou fazer o mesmo processo. Um pedacinho cortado meia lua. Eu vou posicionar aqui no busto e vou trazer até lá atrás, de um lado e do outro. E vou alisar aqui essa emenda. Com o mesmo processo, nós vamos colocar um tecido nesse corpinho para ficar bem gracioso a peça. Agora, com um pedacinho de fita, nós vamos dar um acabamento na cintura desse vestido, ó. Coloquei um lacinho para ficar bem bonito. Agora, nós vamos colocar a cabecinha. Eu vou afundar um pouquinho aqui. Passo um pouquinho de cola. Vou pegar a cabecinha que está reservada. Nós vamos introduzir a cabecinha. Ela vai estar olhando para cima. E eu vou fazer o acabamento aqui do pescocinho. Bolinho de massa. Passa água em volta do pescoço. E vamos unir. Agora, nós já vamos fazer o cabelinho da escultura. Peguei uma bolinha de massa. E vou fazer uma coxinha e achatar. Assim. Vai ficar mais ou menos uma gota. Vou posicionar aqui do meio da cabecinha. E espalhar aqui até o outro lado. Levanto um pouquinho para fazer o acabamento. Um outro pedacinho de massa, vou fazer uma coxinha menor. Vou posicionar aqui na altura da testinha, assim. E trago aqui para trás
alisando sempre. Da mesma maneira, do outro lado, outra coxinha. Para os braços, nós vamos utilizar 6 graminhas de massa. Bolinha, um rolinho, uma partezinha do rolinho mais fininho, afino, eu vou tirar a mãozinha. Eu não vou fazer dedinho, não vou fazer nada, vai ficar assim, tá? E aqui, o bracinho vai ficar assim. Eu já fiz para adiantar os bracinhos e vou colar já aqui na escultura. Como meu braço já tá sequinho, eu passei um pouquinho de cola instantânea para fixar na peça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, colei o braço, ficou desse jeito. E eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz no pescoço, eu vou fazer aqui, tá? Já mostro pra você. Nós vamos fazer o pezinho. Então, eu tenho um pedacinho, uma bolinha de massa. Vou fazer um rolinho. Fiz um rolinho. E vou apertar o finalzinho desse rolinho aqui. Vou tirar o excesso. E vou colar aqui embaixo, assim, olha. Vou passar cola antes. Assim. Vou passar cola aqui em cima. No meio da massa, eu vou cobrir esse corpinho. Se ficar muito, eu posso cortar aqui. Pra ficar uma roupinha bem de anjinho mesmo. Eu quero bem franzidinho. E eu vou colocar tecido também. Vai ficar assim o corpinho. Aqui ficou um pouquinho enrugadinho por causa da cola. Mas não tem problema que nós vamos colocar a asinha aqui, tá? A cabecinha do anjinho, nós vamos precisar de 5 graminhas de massa. Essa é uma bolinha bem redondinha. E eu vou posicionar aqui, tá? Pode colar diretamente. Para o bracinho do anjinho, nós vamos precisar de 2 graminhas de massa. Do mesmo jeito, faço um rolinho, afino aqui, deixando uma pontinha e achato essa pontinha. Vou fazer isso no outro braço. Vou fazer isso no outro braço também. Vou colocar aqui a colinha instantânea. Vou posicionar o bracinho. Agora, nós vamos pegar um pedacinho de arame. Não sei se está dando para vocês verem, um pedacinho de arame dourado. Bem fininho. Vou utilizar um cabo de um pincel. E vou fazer isso aqui. Para fazer a auréola do anjinho.
prendo aqui a pontinha. Vai ficar assim. Eu vou posicionar aqui no anjinho. Como é tecido, eu vou furar aqui com um pedacinho de alfinete, que fica mais fácil para passar aqui do tecido. Vou colocar um pouquinho de cola e colocar a auréola. Posiciono no lugar que eu quero. Vai ficar... Nós vamos utilizar esse marabu para colocar aqui. Eu gravei, tive um probleminha. A minha bateria acabou. Eu não tinha visto, peço desculpa a vocês, mas é só colar aqui o marabu e colar, passar a cola nas mãos da bonequinha e posicionar o anjinho. E tá pronta a nossa bonequinha. Espero que vocês gostem a nossa escultura. E dedico aí a todas as mamães de anjo. Que vocês tenham um excelente Dia das Mães. Até mais. Beijo.